Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Vanessa, eu sou enfermeira, trabalho no Hospital Regional do Sudoeste e fui convidada para a segunda oficina de aleitamento materno para estar falando um pouquinho sobre a esterogestação, sobre o choro e técnicas para acalmar o recém-nascido. Então eu pensei em começar a falar um pouquinho sobre o choro, depois a gente se aprofunda um pouquinho na esterogestação e por último a gente fala sobre as técnicas para acalmar o recém-nascido. Espero que vocês gostem, tá? É um assunto que me chamou muito a atenção e eu acho que só tem a nos ajudar. No sentido de estar entendendo melhor o recém-nascido. Então, quando a gente fala do choro, a gente fala que ele reflete, na verdade, a profundidade do desconforto do recém-nascido. Nós temos que lembrar que o recém-nascido, quando ele nasce, ele está sendo apresentado ao mundo de uma forma muitas vezes muito drástica, né? Então é tudo muito novo. Todo estímulo para ele pode representar uma situação de desconforto, né? Por exemplo, quando o bebê arrota, essa sensação dele não saber o que está acontecendo com o corpo dele pode desencadear o processo do choro. Quando alguém toca nele com a mão fria, quando ele é apresentado a uma textura ali diferente, tudo isso pode ser um estímulo, um reflexo para essa criança estar chorando, né? A criança, na verdade, ela chora por tudo. Ela pode chorar quando ela tem dor, mas ela chora também quando ela não tem. Na verdade, a criança acaba chorando mais quando ela não tem dor do que realmente quando ela tem dor, né? Porque o choro na criança é, na verdade, uma forma primitiva de comunicação. Então, é a forma que a criança se utiliza para estar falando com a gente, né? E nós temos que saber decodificar essas mensagens que são transmitidas através do choro para poder estar atendendo essa criança de forma eficaz, né? E também para poder estar auxiliando esse pai e essa mãe no atendimento da criança. É importante lembrar que 50% das crianças elas não choram quando sentem dor, né? Importante a gente entender isso. Então, por exemplo, nós, quando a gente trabalha na pediatria, quando a gente trabalha atendendo recém-nascido, para a gente saber se a gente precisa fazer medida de intervenção, por exemplo, se utilizar de medicações para estar fazendo para essa criança, a gente precisa entender e saber se realmente ela tem dor. Porque só chorando, só o fato da criança estar chorando, irritada, não necessariamente indica que essa criança precisa ser medicada, né? Lembrando que toda medicação na pediatria e principalmente na neonatologia é muito restrito, né? A gente tem que restringir muito a utilização, porque poucos estudos têm a respeito de uso de drogas nessa faixa etária. Então, a gente precisa realmente saber se a criança tem dor para medicar ela. Então, para saber isso, a gente faz uso das escalas de avaliação de dor. Existem várias escalas que são bem específicas para cada período, para cada idade. E para cada situação vivenciada pela criança, por exemplo, a criança que está entubada e uma série de particularidades. Mas as escalas, de forma geral, elas não utilizam só o fator choro para dizer se a criança tem dor ou não. Então é muito importante da gente estar frisando e lembrando essas situações. Então, quando a criança chora, a gente tem que lembrar que ela pode chorar por tudo, nós temos que deixar esse pai e essa mãe cientes disso. Então a criança pode chorar por fome, pode chorar por fome, pode chorar porque a roupinha tá apertada, então a gente tem que saber entender essa criança, né? E procurar acalmar ela da melhor forma. Conhecer as particularidades da criança e principalmente aprender técnicas de manuseio a essa criança pode fazer com que esse período de adaptação da criança ocorra de forma muito tranquila, né? E principalmente que essa criança tenha o aleitamento, que essa mãe estabeleça o aleitamento materno para essa criança de forma muito eficaz e muito mais fácil, né, do que ela imaginaria. Quando o bebê nasce, então, a gente sabe, nós sabemos, o pai e a mãe sabem que tem que dar mamar para a criança, então tem que nutrir, tem que alimentar, tem que dar banho, tem que fazer uma série de coisas que já estão condicionadas, né? Por exemplo, tem que amar a criança e isso é incondicional.
Quando a criança chora, todo mundo sabe que tem que tentar fazer parar de chorar. Vem 500 mil pessoas falando, se a criança tá chorando, ah, é o leite que é fraco, ah, é dor de ouvido, é dor no nariz, é não sei o que, é que pegaram muito, é tá cansadinha, tem uma série de explicações para o choro da criança. Cada um vem com uma situação ali bem específica. O Dr. Harvey Karp, ele é um pediatra, na verdade, ele é um pediatra americano, ele é disseminador da teoria da esterogestação, descrita por Montagu, né? Ele diz assim, que é instintivo que os pais queiram acalmar o bebê quando ele chora, mas não é instintivo saber como fazer isso, né? Então, já que a gente já puxou, trouxe o gancho ali da teoria da esterogestação, citou ela, né? O que essa teoria diz, né? Então, o Dr. Harvey Karp, ele é um pediatra que ele difunde essa teoria, né, criada por Montagu e traz as questões da sua aplicabilidade na parte da pediatria. Então, a teoria da esterogestação, ela diz que basicamente assim, o recém-nascido, quando ele nasce, ele não estaria pronto para nascer. É como se ele tivesse nascido antes do tempo, né? Mesmo a criança que nasce de 37 a 42 semanas, ou seja, uma criança que é considerada termo, ela não estaria pronta para nascer. Por quê? Porque ela ainda é muito dependente ali da sua mãe, né? A criança, ela não se rola, ela tem dificuldade para sustentar a cabeça, ela não consegue chegar à sua mãe para mamar, então ela não consegue suprir as suas necessidades mínimas básicas. Se a gente for comparar a criança humana comparada com filhotes de outros mamíferos, por exemplo, o filhotinho da girafa, quando nasce, em 1 hora já se põe em pé e está do lado da mãe. O macaquinho, então, nasceu, já está grudado na mãe, mamando, né? Eles são muito mais maduros, mais independentes no nascimento. Então, a gente pode dizer que a espécie humana é a mais dependente dos mamíferos no momento do nascimento. Qual seria então o tempo ideal para uma gestação? Então, pelo menos mais 3 meses. Então, a teoria da esterogestação, ela traz o termo do 4º semestre. Então, pelo menos mais 3 meses, a criança precisaria estar dentro do útero materno para ficar um pouquinho mais independente no momento do nascimento. Mas então a gente se pergunta, mas se a criança não está pronta, por que ela nasce então, né? Por que o nosso organismo é assim? A resposta para essa questão é bem fisiológica e anatômica. Então, se a gente for pensar, a criança nasce, a gente acompanha ali o desenvolvimento corporal da criança através da aferição do perímetro cefálico. A gente percebe o aumento do perímetro cefálico nos primeiros meses de vida até 1 ano de idade. Isso é nítido, a gente coloca na curva ali de avaliação e vai ver isso. A criança, quando ela nasce, então a cabeça dela continua crescendo, né? Vai se desenvolvendo e não passaria no canal vaginal. Então, essa é uma explicação fisiológica e anatômica ali para o nascimento da criança, então, nesse período de 37 a 42 semanas. Se fosse esperar dentro da barriga da mãe um desenvolvimento neurológico adequado, a cabeça da criança estaria em um tamanho que não passaria pelo canal vaginal. Então, essa seria uma das explicações, né? A teoria fala, então, que para a criança se sentir segura e bem adaptada ao mundo externo, nós teríamos que continuar recriando para a criança as sensações que ela sentia dentro da barriga da mãe, né? Então, a gente teria que realizar ações que simulassem ou aproximassem ela das sensações vivenciadas dentro do útero materno. Então, para entender isso, a gente tem que lembrar como que era dentro do útero materno. Um local muito apertado, um local onde a criança ficava ouvindo o som
constante, mas é um som constante e uniforme, por exemplo, dos vasos sanguíneos, da motilidade intestinal, ruído hidroaéreo da mãe, né? Então, uma série de sons que se parecem muito, por exemplo, com o som do secador de cabelo, com o som do aspirador de pó. Então, tudo isso fazia com que a criança se sentisse calma. A criança sentia o movimento do saculejar, né, a todo momento, isso 24 horas por dia. O Dr. Harvey Karp, ele fala que quando os sons e as sensações do útero elas são recriadas de forma correta e segura, elas podem acionar ou desencadear o reflexo da calma. Ele coloca também que quando a criança nasce, além dos reflexos primitivos que nós sabemos, né, por exemplo, o babisca, o moro, enfim, a gente consegue estimular a criança para ela realizar esses reflexos. A criança também nasceria com o reflexo da calma. Esse reflexo da calma, ele pode ser estimulado, né? Existem formas de se fazer isso. Como? Através da técnica dos 5 S's. Né? Então, a técnica dos 5 S's, ela foi estudada e proposta no sentido de estimular o reflexo da calma no recém-nascido, né? Existem 5 formas, 5 procedimentos muito básicos que podem ser feitos para que a criança estimule o reflexo da calma e que realmente ela fique mais tranquila e sempre se lembre do período que ela estava dentro da barriga da mãe e que a gente possa e consiga apresentar esse novo mundo para essa criança de uma forma muito gradual e que ela nunca se esqueça ali da vivência intrauterina. Então, dentro da técnica dos 5 S's, nós temos o primeiro procedimento, que é o enrolamento, né? O fazer o charutinho da criança. O charutinho firme, né? Com um paninho, um cueiro, onde a criança vai se sentir segura, né? Confortável. O segundo procedimento é segurar a criança de lado ou de bruços, né? A posição que a criança mais gosta de ficar. O terceiro procedimento da técnica é a gente estar oferecendo para essa criança o som de ruído branco. É interessante a gente lembrar que muitas mães gravam playlists ali para o momento de nascimento da criança, para a criança ficar relaxada. Tem algumas músicas que realmente, principalmente música clássica, é comprovado que acalma, né? Mas nesse período dos 3 meses de vida da criança, ela gosta e ela precisa de sons que ela já conhecia. Os sons novos podem ser apresentados para a criança de forma gradual. Mas o que ela conhecia? É um som, é um ruído constante, né? É muito importante a gente ensinar para esse pai, para essa mãe e aprender também que tem gente que fala assim, a criança, durante o dia, a gente não pode ficar fazendo silêncio em casa, a criança tem que receber ação de vários estímulos, a gente não pode manter a criança sem sentir, sem ouvir ruído dentro de casa, né? Tudo bem, a criança, a mãe, o pai, a família não precisa mudar a rotina diária dela, mas a gente tem que lembrar que a criança assusta sim com ruído, com grito, com bater de porta. A criança é acostumada com ruído constante, numa intensidade constante, né? Por exemplo, se a gente colocar do lado da criança um secador de cabelo, não voltado para a criança, mas do ladinho, se a gente ligar um aspirador de pó e deixar esse som do aspirador de pó contínuo, isso a criança vai gostar. A criança não gosta do começar ou abruptamente um som. É um som, ruído branco contínuo. Ou a gente pode fazer o som do ladinho do ouvido da criança. Shhh, shhh, né? Isso ajuda a acalmar a criança. O quarto procedimento da técnica é o saculejar, chacoalhar a criança, não chacoalhar, né? O chacoalhar constante. Isso a gente pode fazer segurando no colo, né? Segurando a criança no colo, ou a gente pode colocar a criança sobre as nossas pernas e mexer a perna, né? Isso para o pai e para a mãe é uma maravilha, porque o pai e a mãe acham que tem que ficar só com a criança no colo, chacoalhando e cansa, né? Cansa por demais. Então, colocar a criança sobre as pernas e mexer também, ela gosta. Colocar a criança para sugar.
oferecer alguma coisa para a criança sugar. E é claro, nesse momento onde a gente está falando sobre aleitamento materno, nada melhor, nada mais eficaz do que colocar a criança para sugar. Ou utilizar a técnica dos 5 S para facilitar o processo do aleitamento materno. Só que é claro, gente, vamos pensar, vamos pensar numa linha de raciocínio. A criança chora por tudo, correto? Qualquer coisa pode desencadear o processo do choro na criança. Existe a técnica dos 5 S's que podem acionar o reflexo da calma e deixar essa criança mais calma. Eu não preciso orientar esse pai e essa mãe para que toda vez que a criança está chorando, necessariamente ela finalize colocando a criança no seio. Porque senão a mãe vai pensar que a criança chorou, eu vou fazer tudo, mas toda hora eu vou ter que dar mamar. Não. Muitas vezes ela não vai precisar fazer os 5 procedimentos da técnica. Só enrolando, só reposicionando, só saculejando a criança, só emitindo o som do ruído branco. Se a criança já está alimentada, ela não precisa colocar novamente no peito. Né? Então a gente tem que orientar certinho para que essa mãe não condicione. Porque senão ela acaba pulando as etapas ou achando que vou ter que fazer os 5 procedimentos para o meu filho ficar calmo. E não é assim. Então eu espero que a minha fala possa ter sensibilizado um pouco vocês em relação a essa teoria e as técnicas para acalmar o recém-nascido. Obrigada pela participação de todos e até mais!